Olá, queridas almas, tudo bem com vocês? Hoje estou começando a live um pouquinho mais tarde, às 20 horas e 33 minutos, e ainda por cima, além de estar começando a live mais tarde, ainda estou comendo. Ultimamente tá sendo assim. Mas eu não poderia deixar de fazer essa live aqui com vocês hoje, porque toda terça-feira eu me propus a fazer, e hoje eu fiz uma caminhada, né? Acabei de chegar da caminhada, e aí tô aqui ainda na energia da caminhada. Coloquei aqui uma melancia para dar aquela refrescada, né? Eu tenho uma coisa muito bacana, né? Um tema ou uma forma de trazer para vocês esse tema, esse conhecimento, de um jeito que eu achei muito interessante a respeito de como a gente tem vivido, de como os nossos corpos não processam as informações desafiadoras que a gente experiencia ao longo da vida, tá? Tudo isso é muito relevante e importante para todos nós, independente se nós acreditamos em espiritualidade, se acreditamos em vida após a morte, se acreditamos em Saint Germain ou qualquer, se estamos em conexão de chamas gêmeas, tá? Na verdade, independente dessas condições, eu quero trazer para vocês uma forma de pensar a respeito das curas, do trabalho interior necessário a ser feito consigo mesmo, por uma outra vertente, que foi muito interessante, que surgiu para mim através de um bate-papo que eu tive com uma pessoa amiga, com a qual eu estava fazendo essa caminhada mais cedo, né? Então eu vou enviar aqui o vídeo, o link para o pessoal lá do grupo, e vou continuar aqui falando para vocês dessa forma diferente de pensar as curas do nosso corpo emocional, nosso corpo mental, da nossa qualidade de vida, né? O tempo que a gente leva para isso, a forma como fazer isso, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, continuando aqui. Tá vendo aí que algumas pessoas já estão entrando, né? Bom, eu mandei o link ali pro pessoal do grupo. E, como eu dizia para vocês, eu estava fazendo uma caminhada, por isso que me atrasei aqui para a live de hoje. Toda terça-feira eu tenho feito live, tá? E hoje em especial eu estava fazendo uma caminhada, cheguei, já vim direto, um pouquinho atrasado, tô até comendo uma melancia aqui, viu? Vocês estão servidos? E eu queria trazer, não podia deixar de fazer essa live com vocês hoje, porque conversando com essa pessoa que eu estava caminhando, né, junto com ela, me trouxe uma outra forma de ver essa experiência de cura emocional, que é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos lá, tô esperando o pessoal chegar, tô falando um pouquinho devagar aqui, só pra ver, né, o pessoal chegando aí, esperando um pouquinho. Enquanto isso, vou aqui comendo uma melancia. E vocês, o que vocês estão fazendo aí hoje? Nesse horário aqui das 20 horas e o que? Já 20 horas e 40 minutos, mais ou menos, né? Quando o pessoal chega, para eu dar início a esse tema aí, vamos tirar uma carta aqui? Vamos ver o que como que tá a energia dessa live de hoje. Vamos ver como é que tá a energia dessa live de hoje. Ó, caiu. Vocês viram? Acho que viram, né? Não tirei, caiu. Ó, que bacana. A estrela, olha que linda essa carta, né? Uma carta onde abre aqui o baú
que sai muitas estrelas, né? Muitas informações, muito conhecimento, algo luminoso, né? Algo assim bacana para nós, né? Gostei, gostei, gostei. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês? Uma outra forma de pensar sobre as curas emocionais. Para isso, eu vou trazer o meu exemplo de vida para contextualizar a história, né? Senão fica até meio difícil de entender os motivos pelos quais eu estou trazendo a informação desse jeito. Mas o que eu vou dizer para vocês poderia acontecer com qualquer pessoa, né? E pode ser também que tenha acontecido de formas diferentes do que aconteceu comigo, mas mesmo que seja diferente, ainda assim provocaria a mesma coisa, que são as experiências vivenciadas neste planeta. Bom, quando eu nasci de um casamento onde existia um pai 13 anos mais... 13 ou 15? Eu até me perdi. Mais velho do que a mãe. E a minha mãe, né, ela buscou sair de casa porque tinha uma situação em casa difícil com o pai dela, né, que era um homem mais grosseiro, né, um homem mais difícil, ela primeira filha. Então, vivenciou experiências de muitos traumas, né? Muitas repreensões, né? Apanhava e coisas difíceis para a época. A minha mãe, enquanto um ser muito sensível, que tem muita mediunidade, sempre teve muita mediunidade, sempre teve esse lado emocional muito sensível, muito perceptível, né? De emoções também ainda muito... sentimentos e emoções que possivelmente não estavam todos em harmonia, visto as experiências do passado, de outras vidas, sentia muito. Para ela foi tudo muito difícil viver a experiência, né, de um pai mais agressivo, um pai mais impositivo, né, um pai que não demonstrava amor. Então, quando ela conheceu o meu pai, ela fez o quê? Ele tratava ela muito bem, né? Tinha um carinho especial por ela. E ela, então, resolveu casar com ele. Ele foi, digamos, aprovado pela família por ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que parecia ser muito honesta, correta, muito disciplinado, né? Assim, no sentido de organizado, enfim, tinha qualidades que naquela época eram honradas, né, pelas famílias. Então, o meu avô achou que por bem, ok, que ela se casasse com o meu pai. Antes disso, ela teve um namorado. E esse namorado foi, me parece, o amor, assim, da vida dela, né? Pelo menos ela acredita que tenha sido. Talvez ele até seja, de fato, a chama gêmea dela. Eu já andei olhando junto com ela algumas cartas, fazendo algumas meditações e me parece que sim. Mas, como nós sabemos, essas uniões são realmente desafiadoras, naquela época mais ainda. E morava numa cidade pequena e essa pessoa, né, com quem ela namorava foi para outra cidade maior, estudar, aquelas coisas, né? Então, meu pai já era um homem mais velho, enfim, não tinha casado antes e realmente, digamos, estava no destino, né? Era parte do plano de existência dela e dele. Então, ele já tinha até sido avisado que se casaria com ela, né? E assim foi, né? Eles se casaram. Obviamente, não existia do lado da minha mãe um grande amor pelo meu pai, né? E do lado do meu pai existia uma admiração pela jovialidade da minha mãe, pela beleza da minha mãe. Mas também existia um lado meio paterno, né? A gente sabe que existe aí por trás de todas essas questões as situações emocionais que as envolvem. Pois bem, nasci depois que a minha mãe perdeu a minha
irmã, a primeira filha dela, ela ficou grávida, quando já estava para dar à luz, mais ou menos com 8 meses, eu nasci. A minha irmã não, né, morreu na barriga da minha mãe. Minha mãe precisou ficar acho que uns 20 dias com ela, gente, com ela morta dentro da barriga, você pensa naquela época, né? Eu nasci em 1975. Isso aconteceu alguns meses antes, estavam por, não sei, 1973, 74, nessa época. Depois, então, a minha mãe me teve. Bom, minha mãe era jovem, acho que ela tinha 20 anos, tinha 20 anos. Meu pai, 33 ou 35. Eles ficaram casados por, acho que, uns 6 anos, algo assim. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, eles se separaram. E então começou a minha jornada desafiadora, né? Por um tempo morei com a avó paterna, que em determinado momento não pôde mais cuidar de mim. Depois fui morar com a minha avó materna, que cuidou de mim muito bem por longos anos, e as minhas tias também. Mas é claro que nessa história, né, ficou armazenado no meu ser uma impressão de que havia um abandono, né, uma rejeição por parte da minha mãe. Por parte do meu pai, eu nunca senti isso, não, porque eu não sei se ele estava realmente mais presente, ele ia me visitar, eu me lembro disso, não lembro disso, da minha mãe me visitando, ela disse que me visitava, que tudo, mas eu não tenho lembrança disso, né? Eu acho que o trauma com a mãe, né, é muito maior do que com o pai, e ficou então o trauma, né? O trauma do abandono, o trauma da rejeição, o trauma da injustiça, o trauma da traição, o trauma da humilhação, todos esses traumas, né? E desses vieram medos, inseguranças e uma série de outras coisas. Bom, depois tive a oportunidade de morar com minha mãe há algum tempo, né, mas foi pouco. Morei também com minha tia, morei com meu pai um tempo, né? E aos meus 16 anos, eu conheci uma pessoa com a qual eu me casei e fiquei casada há 20 anos. Tive 2 filhas. Em todo esse processo, em todo esse período, eu vivenciei muitos desafios em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, à família do meu pai, em relação a uma série de coisas, né? Desafios, medos, tristezas, não sabia muito expressar tudo aquilo, né? Minha avó já estava mais velha, não tinha muito o que falar disso para os meus pais, naquela época era um outro tipo de criação, né? Bom, mas assim, de fato, digo para vocês, nunca me faltou amor, né? Minha avó, uma pessoa boníssima, né? De generosidade incrível, minhas tias também, então assim, não faltou amor. Contudo, o fato da gente não ter a mãe ali presente gera uma série de questões interiores, E isso não é só para mim, né? Isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que passa por desafios na sua infância, da ausência da mãe, da ausência do pai, ou da presença desses, mas com desafios de relacionamento, com não estarem presentes emocionalmente. Tudo isso vai criando nos nossos corpos, o emocional, o mental inferior, informações, tá? No corpo emocional vai acarretando o quê? Traumas. Então, digamos assim, para uma criança, uma mãe não ir nas reuniões no Dia das Mães é um trauma, né? Pode ter os motivos, pode ir uma substituta, a tia, a avó, como era o meu caso, mas ainda assim é um trauma, porque lá tem várias mães, né? E a gente não pode falar disso, a gente muitas vezes quando criança nem sabe disso. Isso faz parte da vida. Não é que eu não estou citando essas coisas como um problema, assim, onde tem que se achar um culpado, ou uma crítica, ou um julgamento. Não. Isso faz parte da vida.
Às vezes, por exemplo, assim, eu me lembro de ir na... Teve uma época, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, o meu pai morou numa cidade que se chama Cuiabá. Acho que a maioria de vocês conhecem, né? Assim, já ouviu falar. E meu pai sempre morou sozinho, né? Depois que ele se separou da minha mãe, ele foi casar, eu já tinha 12 anos de idade, eles se separaram, eu tinha 3. Morou, né? E aí, quando eu ia para Cuiabá ficar com meu pai, era muito bom. Meu pai cuidava muito bem de mim, tá? Mas ele acreditava que seria bom para mim ficar com umas crianças que eram filhos dos amigos dele, né? Então, o que ele fazia? Ele tinha que trabalhar também, né? E aí, os amigos lá eram casados, tinham filhos mais ou menos da minha idade. Então, ele ia, apresentava as crianças, brincava, ficava lá um pouco, né? Aquela coisa toda. E aí, depois, então, aquelas pessoas, normalmente a mãe estava em casa, ou tinha sempre uma pessoa que trabalhava na casa, cuidava, né? Era férias. Então, meu pai ia trabalhar e eu ficava na casa de vez em quando, não era sempre, mas ficava na casa ali de um amigo ou outro. Para ele, na mente do meu pai, estava tudo certo, né? Eu acho que na mente da maioria dos pais, até na minha própria, se isso acontecesse, tivesse acontecido, estaria tudo bem, na verdade. Mas eu me lembro que na minha cabeça não estava tudo bem, não. Eu mal conhecia aquelas crianças, eu não tinha amizade com elas. Eu estava em outra cidade, não era a cidade onde eu morava, né? Eu tinha medo do meu pai não voltar, né? Eu tinha medo do meu pai me deixar lá, né? Bom, isso causa trauma. Causa trauma. O que é trauma, gente? É uma ruptura no corpo emocional, onde desencadeia uma marca, digamos assim, de uma informação, onde essa informação tem baixa densidade. Então, se você pudesse ver um corpo emocional, você veria que neste corpo emocional, se ele estivesse ok, ele teria um formato tranquilo, né? Vamos imaginar um corpo emocional aí, que é um corpo mais sutil, semelhante ao corpo físico, né? Normal ali. Quando aparece um trauma, fica marcado como se fosse uma pequena mancha, um ponto, uma ruptura neste corpo. O que significa isso? Uma memória, um acontecimento, tá? Que gerou algum sentimento ou emoção de baixa densidade. Medo, tristeza, raiva, insegurança, ok? Então, nesse caso que eu tô contando para vocês, que o meu pai, então, me deixou brincando com essas crianças algumas vezes, as primeiras vezes, o que aconteceu? Eu tinha medo do meu pai ir embora, de não me buscar. Eu tinha vergonha de repente, se estivesse com fome, né, pedir alguma coisa para comer. Eu tinha várias coisas que aconteciam, né, comigo naquele momento ali, que causaram traumas. Nada absurdo, nada que você possa dizer assim, nossa, porque as pessoas tendem a achar que trauma é algo muito grave, é um acontecimento muito grave. Não, não é. O trauma é uma emoção, um sentimento que fica marcado no seu corpo emocional como uma experiência ruim, não precisa ser uma experiência absurda, pode ser uma experiência ruim que você não processou, né? Então, o que acontece? A criança que tá lá brincando com outras crianças, tem esses sentimentos e tal, o pai depois leva para casa e pergunta, e aí, foi bom? Você gostou de brincar? A criança responde, gostei e tal, de repente ela até depois esquece aquilo, né? E passa. Mas ficou lá, marcado, ok? Outra experiência, vou contar para vocês. Uma outra experiência, a minha mãe até acabou de entrar aqui, ó mãe, tô falando aqui, tô contando aqui algumas experiências da minha infância que para mim, né, foram traumáticas, mas que na mente dos pais não é traumática, né? Então vou contar outra experiência para vocês. Eu me lembro, aproveitando a minha mãe aqui, eu me lembro quando eu morava lá em Alto Paraíso, que uma vez eu tava tomando café, não sei se café da manhã, café da tarde, não sei.
Não, não, foi isso não. Eu estava comendo um lanche, né? A gente morava num local que era tipo uma fazenda, assim, um local muito gostoso, lá em Alto Paraíso. E o meu irmão era pequeno, e ele tinha uma babá. Essa babá também era jovem, na época tinha isso, né? As crianças cuidavam das crianças. Ela era mais velha do que eu, meu irmão é 8 anos mais novo do que eu, mas ainda assim ela era criança também. Mas ela cuidava do meu irmão, né? Tinha a funcionária lá também que limpava a casa e cuidava. E o meu irmão dormia à tarde, minha mãe trabalhava à tarde. Eu sei que eu e essa menina que cuidava do meu irmão começamos a brincar e a gente gostava de fazer esse lanche lá nessa área. Era um pão com alguma coisa que eu não me lembro agora, mas a gente gostava, tinha uma horta. E o meu irmão acordou, mas a gente não ouviu, ou se ouviu, acho que a gente não quis ir lá, né, tirar o meu irmão do berço, ele tinha uns 2 anos, eu acho. Bom, a minha mãe chegou e ficou muito brava, mas ficou muito brava. Eu não me lembro o que foi que ela disse, eu sei que o jeito que ela falou, né, a forma como ela disse, o que ela falou, o que devia ter sentido na época, né, porque afinal de contas o bebê estava lá no berço chorando, né, aquilo me marcou. E ficou uma impressão no meu ser de que a minha mãe estivesse dando mais atenção para o meu irmão, minha mãe gostasse mais do meu irmão, né, na época ficou isso. É claro, gente, que isso não é algo que depois você, enquanto adulto, você acha que é isso mesmo. Não, você sabe que não é, né? Mas o trauma ficou lá, né? A impressão que eu tive, o entendimento que eu tive sobre a forma como a minha mãe falou comigo e também a culpa que eu senti por não ter ido lá, né? Tirar o meu irmão do berço, que ele estava chorando e tudo mais, ficou lá. Entendem isso? É outro exemplo. Estou trazendo alguns exemplos meus aqui, porque é mais fácil para mim trazer os meus exemplos. O que eu estou dizendo com isso, gente? Que as situações vivenciadas na infância, elas não são processadas. E por mais simples que elas sejam, por mais bobas que pareçam, elas causam traumas, elas causam rupturas no ser. Outra questão. Quando uma mãe vai ficar grávida ou fica grávida, independente de querer, não querer a criança, não tem nada a ver com isso. Ficar grávida é um problema, né? As pessoas não falam sobre isso, mas ficar grávida é um problema. Porque o corpo da mulher muda, os hormônios, né? Ela sente medo por não saber se principalmente na primeira gravidez, se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, né? É tudo muito novidade, né? Tem alegria, tem medo, tem preocupação, tem insegurança. O pai, estando presente, ele se cobra mais por ter ali o dinheiro para resolver todas as questões, de oferecer para aquela mãe, oferecer para aquela criança a saúde médica, as roupinhas, tudo aquilo, né? E a mulher, quando ela está grávida, ela tem as suas emoções muito alteradas. E o que acontece? Ela enxerga as coisas de forma diferente do que de fato está acontecendo. E isso gera trauma. Gera trauma nela e gera trauma no bebê. Desde o bebezinho, desde a concepção, né? Essa criança que vai nascer, ela nasce com um arcabouço de informações que estão no corpo emocional, e estão no corpo mental, e estão no corpo etérico. Porque o corpo etérico é o conjunto, o coletivo de informações do plano material, né? E informações da ancestralidade do ser. DNA e todo o sistema, né, onde foi gerado aquele ser. Então a mãe, se ela tem traumas, se ela tem medos, isso também passa para essa criança. Nós já sabemos disso, a própria ciência já fala sobre isso, apesar de não falar disso, digamos assim, cientificamente, com clareza, mas a gente sabe, a psicologia fala disso, né? A gente sabe disso. A criança nasce, o nascer
é traumático. Para a mãe, para o pai, para a criança, né? Sair da barriga, seja por nascimento natural, seja por cesariana, o que seja, é traumático. Quando ocorre só isso por isso, é traumático. Quando ocorre situações adversas, né, como algum tipo de problema, um pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, né, o caso da minha mãe aqui, né, que perdeu uma criança antes de mim, que ficou presa lá na barriga dela por muito tempo, né? O que ela sentiu aí quando estava para dar a luz de mim, mais ou menos na mesma época? Mesmo que inconsciente, com certeza ela sentiu medo. Sentiu medo que eu morresse, sentiu medo desse parto, sentiu medo de todas essas coisas. Será que eu vou perder uma criança de novo? Né? Os pais, muitas vezes, pai, homem, né? Muitas vezes nega os sentimentos. E aí ele cria algum tipo algum tipo de resposta, algum tipo de informação que deixe ele mais tranquilo. O meu pai diz que eu sou a minha irmã, né? Que é o espírito de uma irmã que veio novamente. De acordo aí com as informações que eu tive, parece que não é bem assim. Mas ele acreditou nisso por longo tempo, talvez, já falei disso com ele, ele disse que é possível, né? Que tenha sido justamente uma forma de negar a dor, negar o sofrimento, porque o homem acredita que tem que fazer alguma coisa por esse filho, por essa esposa, por essa mulher, né? Que ele negligenciou. Ele sente culpa, mesmo que ele não tenha culpa, né? No racional dele, mas no inconsciente sente. Então, gente, vejam vocês, estou contando para vocês coisas naturais que podem ter acontecido com vocês ou de forma semelhante. Existem situações que são mais graves, né? Situações traumáticas muito graves, né? Então, existem várias coisas que nós vivemos em outras encarnações, nesta encarnação, quando criança. Depois, quando nós entramos no estado de adolescência, nós começamos a nos conectar com um estado de ego, né, que vai aflorando para nós a individualidade, né, vai trazendo para nós informações também de vidas passadas de forma inconsciente. E nós vamos entrando muitas vezes, os aspectos hormonais que vão mudando, nós vamos entrando muitas vezes em estados de reatividade, né, revolta. Então, muitas vezes o adolescente, né, ele começa a querer ter ali conexão com outro grupo de seres, né? Eu lembro que as minhas filhas, teve uma época que tinha os emos, tá? Vestia igual esses emos, né? Não sei vocês aí na época de vocês, o que tinha, que vocês queriam procurar a tribo de vocês. Por quê? Porque querem fazer uma ruptura familiar. Isso é traumático, né? Isso é traumático. Não ter o pai dos pais separados, não ter o pai ou não ter a mãe no dia do aniversário, no dia de uma festa na escola, no dia especial para o filho em algum sentido. Ver os pais brigando, às vezes, né, a pessoa adulta discute, briga, mas depois fica até tudo bem, porque o adulto é adulto, ele tem uma noção maior. Mas a criança, ela pode ver uma discussão que às vezes é uma coisa até boba no olhar do adulto, mas para a criança não é. Isso causa trauma, né? Depois nós vamos tendo os relacionamentos. Eu imagino que todos que estejam aqui já devem ter tido, né, se casado ou tido um relacionamento aí um pouco mais duradouro, aonde teve muitos desafios, né? E depois ainda veio a história das chamas gêmeas, que a maioria de vocês que me segue, né, tem a questão da chama gêmea. Tudo isso, gente, as rupturas na infância, o nascimento, as trocas de infância para adolescência, de adolescência para adulto, todas as rupturas existentes, elas marcam o corpo emocional. É traumático. E o corpo emocional, ele não processa nada disso. Fica armazenado, ele fica parecendo uma garrafinha, vai enchendo, enchendo, enchendo,
de coisas que não são boas, que são de baixa vibração, tá? O corpo emocional não retém momentos de felicidade e alegria. Para vocês verem, não retém. É por isso que, na maioria das vezes, as pessoas têm memória muito mais do que é difícil do que foi bom. Né? Para a gente, às vezes, buscar a memória daquilo que foi bom, a gente tem que parar para pensar. Agora, tem pessoas que tiveram mais momentos difíceis e pessoas que tiveram momentos menos difíceis. Pessoas com mais dinheiro, não todas, mas com mais dinheiro, tiveram mais facilidade na vida. Por quê? Porque não precisaram escutar coisas dos pais como eu não tenho, como eu não posso te dar, ver o coleguinha com uma roupa, com um passeio, com um presente, um brinquedo, e não pode ter. Isso causa ruptura, isso causa trauma, né? Toda experiência mal processada, toda experiência que foi entendida como sendo ruim, ela gera trauma em algum nível, né? Algo muito forte ou algo mais brando. E tudo fica lá no seu corpo emocional. Bom, a maioria de vocês que estão aqui, e os que vão chegar, possivelmente, tem aí, no mínimo, uns 40 anos. Mas, mesmo que tenha menos, tá? Todos vocês já viveram situações desafiadoras, né? Não é culpa de ninguém, não devemos criticar ninguém, cada um fez o que foi possível, os pais, os avós e vocês mesmos. Independente disso, gente, fato é que vocês todos foram atravessados, assim como eu, por situações desafiadoras e traumáticas na vida de vocês. Este é um planeta de situações desafiadoras e traumáticas, né? Não é todo assim, né? Mas a maioria das experiências são. Quando as pessoas saem na rua para fazer um passeio, muitas sentem medo. Vai chegando a determinada hora, para no sinal, né? Tem medo de ser assaltado. Às vezes nem percebe que está sentindo medo. Às vezes nem percebe que sente culpa por não querer ir na casa do pai, não querer ir na casa da mãe. Ou seja, a pessoa vai criando mais questões emocionais em cima das questões emocionais. Então você tem um desafio com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com seu avô, com quem que seja, com seu filho. E aí você tem uma atitude que não resolve a situação, mas cria outro problema emocional. Você briga, você desentende, você para de frequentar a casa, né? Quando isso acontece, você está acumulando, fazendo mais e mais camadas de problemas emocionais. E como eu disse para vocês, os problemas emocionais ficam presos, ficam no corpo emocional e não é processado. O corpo emocional não processa problemas emocionais, ele só guarda, ele é um arquivo. E aí, o corpo mental inferior faz o quê? Ele pega aquela emoção e transforma em pensamento. Sabe aquele pensamento autossabotador, aquela crença limitante, aquela voz que fica tagarelando na sua cabeça? Não faz isso, não vai ali, não vai dar certo. Ah, não, descansa agora, não é bom não, mexe com isso não, daquela outra vez que você fez, olha lá, o que aconteceu? Essa voz, tá? Ela é o seu corpo mental inferior, é o seu ego, processando as experiências do corpo emocional e falando para você tudo isso que eu estou dizendo. E aí, você precisa de um esforço para poder não ouvir esse ego, né? O que é muito difícil, vocês concordam comigo. Ainda mais, são longos anos vivendo experiências desafiadoras. Luta para pagar o boleto, corre atrás do emprego, doenças, passa por doença familiar, doença você mesmo, tendo doenças, né? Enfim, em algum momento, algum de vocês aí possivelmente teve depressão, né? Tem uma doença crônica, a maioria de nós temos, né? Quis algo e não conseguiu, informando lá para o seu corpo emocional assim, você não consegue tudo que você quer. Você não é essa luz que você acha que você é.
né? E aí sua luz realmente vai cada vez ficando mais baixa. E aí você desperta. Aí você, em uma determinada época da sua vida, começa a entender de espiritualidade, né? Ou às vezes sempre teve aí dentro da doutrina espírita, dentro de outras formas de pensar a espiritualidade, mas chega num ponto que houve um despertar. E esse despertar, de novo, ele vem com desafio, né? O meu foi em 2012. Eu tive muito desafio. Separei em 2009. Em 2012 eu estava em outro relacionamento e foi muito desafiador para mim, né? Então, o que acontece? Fica marcas, né? São os efeitos colaterais do despertar. Quem vivenciou a experiência de chamas gêmeas e vivenciou e ainda vivencia a rejeição, entende-se por rejeição, né? O não desse gêmeo, ou um comportamento que esse gêmeo tenha e que te magoa, causa trauma. Tem um trauma lá no seu corpo emocional daquele dia que esse gêmeo te rejeitou, né? E tudo isso precisa ser processado. Mas o que a gente faz? A gente não processa. A gente vai levando a vida, né? A gente não processa todas essas coisas. E agora, no atual momento planetário, tem chegado várias técnicas, tem chegado muita coisa sobre xamanismo, tem a ayahuasca, tem o rapé, né? Tem a Saint-Germain, né? Que transmuta, tem a descoberta dos 7 raios, né? E as pessoas começaram então a vivenciar esses movimentos. Mas, vejam vocês, eu tenho 51 anos de idade. Eu vou dizer para vocês que até mais ou menos uns 43, 45 anos, eu fui atravessada constantemente por grandes desafios, né? As pessoas, quando são mais sensíveis a aspectos da espiritualidade, quando elas têm esse aspecto emocional também mais sensível, né? Quando chega a hora de despertar, o que o seu corpo está dizendo para você? O que a sua consciência superior está dizendo para você? O seu HD está lotado. Não dá mais para você continuar nessa. Independente de qual experiência que você já teve, mais difícil, menos difícil em relação a outras pessoas, não importa. O que importa é que o seu HD, né? Estou aqui dizendo HD para você entender. Ele está lotado. Você não processou, você não limpou. Então vamos pensar aqui que nós somos um celular, né? Quantos anos você tem? Responda aí para você, eu respondo aqui para mim. Quantos anos vocês têm aqui? Então, pessoal aqui, conta aí para mim. Quantos anos vocês têm? Quantas vezes na vida de vocês processaram os problemas que ocorreram com vocês no dia, na hora que eles aconteceram? Quantas vezes? Né? Aí, o que acontece conosco atualmente? Nós vamos e fazemos algumas sessões de ayahuasca, algumas sessões de... E pode ser 10, 20, 30, quando eu digo algumas, podem ser muitas também. Né? Eu trabalho com a reintegração de almas. Quantas reintegrações você fez? O Augusto está aqui, o Augusto fez 7. Né? Eu também já fiz muito, já perdi de vista a quantidade. Né? Tem aqui a Mary, que faz já 3 anos de atendimento comigo, toda semana, bonitinho, também já perdeu as contas. Acontece, gente, que esse corpo emocional tá cheio, tá lotado. E só agora, com 40, com 50, com 30 e poucos, com 60, com 70... é que você começou a esvaziar o seu HD. E se você ainda vive no mundo, na correria, correndo para ganhar o seu dinheiro, tendo desentendimento com um, tendo desentendimento com outro, ficando chateado, você está limpando coisas do seu passado, mas está aglomerando, juntando outras coisas. Né? Lembra que eu falei? Seu corpo emocional não processa. E o seu corpo etérico ainda tem várias outras informações aí que você tem que processar também. Fora as questões de outras experiências, de outras vidas. Né? Então, o que acontece? Hoje eu estava falando para minha filha.
eu falo isso muito para elas e elas ainda não entenderam, mas hoje eu acho que essa filha minha mais velha, ela entendeu o que eu estava dizendo. Eu sempre falo, processa tudo que te acontece durante o dia que te acontece, para que você consiga se libertar pelo menos em parte daquilo que ficou no seu corpo emocional ou no seu corpo mental. Estava citando um exemplo para ela, veja só, ela me disse assim, que ela estava muito agitada, que ela estava com muita energia, olha só, muita energia. Aí eu disse assim pra ela, tá, mas você tá com muita energia, o que você quer fazer? Ah, ela já faz muito exercício, já faz muita coisa, gente, ela não para um minuto, é o dia inteiro fazendo coisa. Aí ela falou assim, eu tô querendo, mãe, deixar de fazer academia e fazer crossfit. Quando eu tinha mais ou menos 40 e poucos anos, eu fiz crossfit, eu gostei na época, foi muito bom. Aí eu falei pra ela, faz, minha filha, faz, é muito bom. Mas deixa eu te perguntar aqui, essa quantidade de energia que você tá tendo, será que ela não pode ser também direcionada para outras coisas? Né? Ela já medita, ela já é psicóloga, né? Já tem entendimento da espiritualidade e tudo, mas não faz esse processamento diário, nem semanal, vamos dizer. Aí eu falei para ela, será que essa energia toda que você acha que está tendo, não possa ser o seu corpo te avisando, a sua mente avisando, as suas emoções te avisando que tem coisa aí para ser processada e você não está vendo? Porque a ansiedade, o excesso de energia, muitas vezes, é isso, tá? É o seu corpo colapsando, né? Agitado. E aí a pessoa vai para academia, vai correr, vai para uma trilha, vai não sei o quê. Outro dia eu vi uma cliente, vai quebrar, estava com um machado, vai cortar madeira no meio do mato. Gente, isso não vai resolver o problema. Não vai, sério mesmo, não vai. Porque nada disso processa. O corpo emocional, ele é energético. Você tem que trabalhar com a ferramenta que trabalha aspectos energéticos, né? Então nós vamos acumulando durante toda a nossa existência uma série de lixo. Quando a gente pega o celular e fica lá passando, em um minuto, gente, se você só passar, não lê quase nada, em um minuto, você pode ver até 100 ou mais imagens, dentre vídeos. Tudo isso fica armazenado no seu campo eletromagnético, tá? Nada disso é perdido, não. Fica tudo lá. Imagem, som, palavras. Se quando você vai dormir, você não libera isso, você não transmuta, fica lá, fica lá, fica lá. E depois você acha que tem espírito conversando com você. Você atrai coisas que você fala assim, poxa, mas eu não penso isso, eu não falo isso. Não, realmente não pensa, não fala, mas está lá no seu campo, porque você ficou vendo. E a sua mente, o que é o campo eletromagnético? Seu corpo emocional, mental e etérico. E fica lá, preso lá. Aí fica lá o seu ego, que é o corpo mental inferior, falando na sua cabeça. Entendem como é a aparelhagem, como funciona a aparelhagem dos corpos? Né? Por isso que as consciências superiores que têm esse conhecimento, né, que na Terra ainda está chegando esse conhecimento para nós, dizem, precisa curar o corpo emocional. Né? Precisa curar. Mas não é, gente, de vez em quando, fazendo uma sessão de ayahuasca, uma terapia, uma apometria, não é só isso. Isso é pro grosso, que você não trabalhou aí durante muito tempo. Mas para o que te acontece no dia a dia, o medo que você tem, digamos que você seja uma pessoa que trabalha com vendas, e você não vendeu naquele mês, né, o suficiente. Aí no decorrer todo dia, o vendedor ele tem que vender todo dia, né? Aí digamos que não vende todo dia, né? Não tem aquela lucratividade todos os dias para bancar ali o mínimo, né? O que acontece? Todo dia você sente medo, todo dia você tem preocupação e tudo isso está preso no seu ser. Pensa uma pessoa durante 30 dias fazendo isso, sentindo, ela nem percebe, né? Frustração, às vezes chega alguém para fazer a compra, não faz a compra.
Aí sente frustração, vai ficando lá, né? Então, quando os mestres trazem para nós, por exemplo, a ativação de cura do corpo emocional, que é para você escutar todos os dias à noite, antes de dormir, o que eles estão te dizendo? O que eles estão te oferecendo? Eles estão dizendo para você, olha, faz uma reciclagem do seu dia, para ver se você para de acumular, pelo menos um pouco, né? Esses mais básicos aí, você limpa do seu campo emocional, para que no outro dia você acorde melhor. Entenderam? Então vem os códigos, né? Vem as informações que fazem você parar essa ativação de cura do corpo emocional do método Kumara, que eu canalizei, tem 33 minutos e 33 segundos. Não foi porque eu quis, né? Mas eu já tinha recebido, olha para vocês verem, gente, eu já tinha recebido a orientação de que seria 33 minutos, eu tinha captado, seria 33 minutos e 33 segundos, não, 33 minutos, os segundos eu não sabia. Mas eu não me peguei nisso, né? E no final, depois de tudo pronto, editado e colocado a introdução, tudo ali, postado lá no YouTube, né? 33 minutos e 33 segundos, né? Achei incrível a sincronicidade, porque o 33 ele fala, é um número mestre, traz uma energia de potência muito forte, né? Potência crística, e é também um número de comunicação, de expressão, né? Então, até na minutagem veio para nós os códigos, né? Então, vem os códigos que fazem você parar por 33 minutos e 33 segundos para limpar o seu cachê, né? Para limpar o seu cachê. E é muito importante que você limpe o seu cachê. Por conta de tudo isso que eu comentei com vocês, dei exemplos da minha própria vida, mas eu tenho certeza que vocês têm muitos exemplos também, né? Se vocês quiserem comentar comigo, deixar aqui nos comentários depois, né? E é importantíssimo para nós que estamos, nós dessa geração que nascemos em 75, nascemos em 80, 80 e poucos, 70, antes de 70, é importantíssimo que nós limpemos todo esse arcabouço de informação desses corpos. E para isso existe a reintegração de almas, para isso existe o atendimento que eu faço semanal, né, que vai limpando o seu HD, do corpo emocional, do corpo mental inferior, do corpo etérico, ok? Diminui essa quantidade de informações que te prejudica, que faz você atrair coisas negativas. Outra coisa importante, as pessoas que já estão nessa idade, né, precisam avaliar sua vida para ver se não é necessário dar uma pausa no excesso de atividades que fazem para conseguirem se conectar à sua consciência superior. Fazer mais meditações, ter mais tempo para olhar as suas coisas, olhar para si. Porque ainda assim, se você fizer uma terapia uma vez por semana, se você fizer uma ativação todas as noites, ainda assim é importante para você avaliar tudo que te aconteceu durante o dia, processar todas as coisas. Então você precisa de tempo para isso. Quem vai te ajudar a processar tudo isso é a sua consciência superior, porque estes corpos estão lotados, eles não dão conta disso, eles não servem para isso. Por isso que fala-se tanto de iluminação. E o que é a iluminação? É se conectar à consciência superior. Tem como conectar a consciência superior, porque tanto de sujeira aí, de densidade, tem temporariamente. A gente fica conectado à consciência superior por um tempo muito pequeno. E precisa de dedicação para aprender a fazer isso, né? Vejam vocês. E aí, como eu disse no início dessa live, isso não tem a ver só com espiritualidade, não tem a ver só com chama gêmea, não tem a ver só com tudo isso que envolve esse momento planetário de despertar espiritual, de ascensão. Tem a ver com o seu autocuidado. Tem a ver com você querer realmente ter uma vida mais leve, se libertar dessas coisas que, de repente, são coisas até bem mais fáceis de serem libertas, que você não sabia. Mas, devido ao tempo que elas ficaram acumuladas, né, você vai ter que se dedicar a isso. Toda vez que a gente quer alguma coisa nessa vida, a gente tem que se dedicar. Então, se você quiser emagrecer,
você vai ter que ficar meio bitolado, né? Como se diz, né? Você vai ter que ficar ali, ó, em cima da sua alimentação, dos exercícios físicos, de suplementos, da nutricionista, não é assim? Se você quiser fazer uma outra coisa na sua vida, se você quiser estudar, se você quiser se aprofundar em se tornar especialista de algo, você precisa se dedicar. Então, se você quiser ter uma vida melhor, com menos doença, com mais consciência sobre os fatos, você precisa incluir na sua vida não só lavar, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, limpar a casa, trabalhar, pagar boleto e conviver com as pessoas. Você vai ter que incluir este cuidado com você, né? Esse cuidado com seus corpos, porque você, como está nesse caminho, nesse despertar, você sabe que isso existe. E como eu disse, para quem está no movimento de chama gêmeas, quando você despertou, quando esse gêmeo chegou, é porque o universo, Deus, a sua consciência superior, o seu soul, está dizendo, meu filho, seu HD está lotado. Não cabe mais tanto problema. Se você não começar a limpar isso, você vai ter um troço, né? E é isso que as pessoas estão tendo, né? Por isso que a humanidade está colapsando. Por isso que a humanidade está doente, né? Por isso que as pessoas na minha idade um pouco menos, estão doentes. E por isso que muita gente está buscando esse caminho. Mas não adianta buscar esse caminho como um superfúgio, como uma coisa que você faz de vez em quando, né? É importante que você se dedique a isso, porque isso trata da sua saúde enquanto um ser que não tem só um corpo, né? Que tem aqui, gerindo a sua vida, 4 corpos. E tem os corpos superiores para você se conectar. Então é disso que eu venho falando, né? E eu trouxe para vocês hoje um esclarecimento para vocês verem o quanto é importante todos os dias você fazer a reciclagem do que te aconteceu no dia. E tudo que você vê na televisão, o filme que você vê, o vídeo que você vê, a timeline que você assiste, o que você ouve, o que você pensa, fica tudo preso ali. Por isso que os mestres ascensos, né, que são consciências superiores, trouxeram para nós a ativação de cura do corpo emocional, né, para todos os dias à noite, você tirar o tempo, como eu disse, 33 minutos e 33 segundos, para você fazer a reciclagem, a transmutação, a limpeza daquilo que te aconteceu durante todo o dia. Agora, para você fazer a limpeza dos seus corpos, né, daquilo tudo que você armazenou aí durante a infância, durante a adolescência, durante a fase adulta, durante as outras encarnações e também da sua ancestralidade, você precisa de um trabalho mais profundo, mais dedicado. Mas entenderam como funciona esse mecanismo, essa engenharia dos corpos sutis e o porquê é tão necessário que vocês cuidem disso e cuidem de forma energética? Existe o jeito certo de fazer isso, né? Não é tudo que dá certo. Por isso muita gente fala, eu estou cuidando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, técnica não sei do que, mesmo não sei das quantas, mas não muda mesmo. Porque existe o jeito certo de fazer isso. Né? Assim como a medicina hoje traz para nós conhecimento de como fazer uma cirurgia, de como fazer a nutrição, de como fazer um alimento, a psicologia, de como ver um determinado trauma, enfim, todas as áreas do conhecimento trazem para nós os caminhos melhores já conhecidos de como se faz os tratamentos daquilo que você tem, mas sim, da mesma forma é nessa área também, por mais que ainda seja uma área que ainda está iniciando. Mas mesmo dentro desse início, ainda existe aquilo que não vai resolver o problema, né? Que ainda, né, quem fala sobre aquilo ainda não captou a informação por completo, vamos dizer assim. E tem aquilo que já funciona. E a maioria das coisas que já funcionam, elas vêm, sim, de quem está conectado com a consciência da fraternidade branca. Porque, de fato, eles são senhores deste mundo, dessa galáxia, né? Sanat Kumara é o criador dessa galáxia. E ele é o criador da fraternidade branca. Ele criou a fraternidade branca para nos ajudar
exatamente fazer as nossas curas neste nível que eu propus a vocês. Então, se alguém chegou aqui agora nessa live, eu sugiro que vocês assistam, né, a live completa, para vocês entenderem a perspectiva, a visão que eu trago para vocês hoje a esse respeito, né, para talvez ajudar a clarear um pouco mais a mente aí de vocês, tá ok? E se vocês se interessarem por alguma dessas técnicas, pela ativação do corpo emocional, basta ir na bio, aqui no Instagram, e me chamar pelo WhatsApp, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vá na descrição e fale comigo. Peço para vocês também deixarem um likezinho aí para mim, deixarem um emotion, um comentário, porque isso ajuda muito a crescer o canal, principalmente quando é através do YouTube, tá legal? Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu comecei essa live mais tarde. Comecei depois dessa minha caminhada aqui no parque, né? Meio aqui contando para vocês algumas coisas, insights e downloads que me aconteceu. Então vocês assistam toda a live aí para vocês entenderem o contexto aí de toda a história, tá legal? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Até terça-feira, hein? Toda terça eu tô aqui. Tchau, tchau.